do Senhor comigo, amados, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do verso 1. E o Senhor vai falar um pouquinho aos nossos corações, uma palavra um pouco diferenciada para o momento de ceia desta noite. Glória a Deus. Nós vamos refletir sobre a vida de um homem chamado Cornélio. E nós vamos fazer um paralelo entre a história da vida de Cornélio e a nossa vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do verso 1, diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Que cidade que ele era, Cornélio? Cesareia. Amém? Piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Diga comigo, ele era piedoso, temente a Deus, fazia obra social e de contínuo orava a Deus. E este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, e ele está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. Eu estava analisando essa palavra hoje sobre a história da vida de Cornélio. Ele era um cidadão romano, e ele morava em Cesareia Marítima, cidade próximo de Jope, portuária, nos tempos de Jesus. E ele era um capitão de 100, mas do exército romano dentro de Israel. Porém, Cornélio, ele ouviu falar do Deus Todo-Poderoso, o Deus dos judeus. E aquele homem, ele tinha um bom coração. A Bíblia diz que ele era um homem piedoso. Ele era um homem bom para com os judeus. Ele era um homem também temente ao Senhor. Tentava observar os mandamentos do Deus de Israel, mesmo não sendo das terras de Israel. Um homem inteligente, apenas inteligente. Um homem que, ao observar a palavra do Senhor, sabia que precisava abençoar as vidas. Era um homem que fazia obra social. E era um homem também que de contínuo orava ao Deus do céu. Então a gente vê um homem bom, temente ao Deus do céu, que fazia boas obras e orava a esse Deus do céu. Mas ele não conhecia Jesus. Aí de repente você fala assim: mas pastor, como é que você sabe que ele não conhecia Jesus? Tantas características de um homem crente, um homem abençoado, características que eu e você temos que ter. Mas se você continuar vendo o texto para frente, que você não vai ler agora, quando em uma das suas orações, a hora 9, ele obedecia a mesma tabelinha dos judeus. Porque os judeus, eles tinham a sequência de orar às 3 horas da tarde no templo. Ele não ia ao templo, mas às 3 horas ele estava em oração. E uma das suas tardes, quando Cornélio estava orando, o anjo do Senhor se apresenta para Cornélio. Quantos de nós, quando estamos orando, vemos um anjo? Somos crentes, cheios do Espírito Santo, mas a gente não vê um anjinho sequer. Estou falando de todos, eu sei que cada um aqui pode ter as suas experiências. Mas o que eu quero colocar aqui, que o Espírito Santo ministrou no meu coração, é que a oração, ela move o sobrenatural.
Glória a Deus. Cornélio não conhecia Jesus ainda. Ele conhecia o Deus do céu. Mas o Senhor olhou para o coração deste homem, temente a Ele, querendo praticar a sua palavra, querendo ser íntegro diante dEle, e disse: eu preciso investir nesse camarada. Vou enviar o meu anjo e vou abrir os olhos dele para que veja o que eu tenho para a vida dele. De repente aparece aquele ser resplandecente perto dele, e ele fala: mas o que é, Senhor, isso? Ele fala: olha, o Senhor mandou te dizer que Ele tem ouvido as tuas orações, que Ele recebe as suas obras sociais, as suas ofertas são recebidas diante dele. Mas Ele mandou você pegar um dos seus homens, alguns dos seus homens, e ir na casa de Simão, um curtidor, que mora lá na beira-mar, porque na casa do Simão, curtidor, tem um homem, e eu quero que você chame ele, Simão Pedro, para vir à tua casa, e ele vai te conduzir o que você deve fazer de agora para frente. O homem, quando ele busca o Senhor em oração, ele tem todas as orientações que ele precisa. A gente não precisa ficar desesperado com as coisas, querido. Olha que Cornélio não estava nem pedindo algo a mais. Ele achava a sua vida muito boa, muito confortável. Era um homem respeitado, era um capitão de 100. Era um homem de aliança, de confiança dos governadores romanos. Era um homem que estava andando na palavra do Senhor, do Deus de Israel, porque ele reconhecia que o Deus de Israel era um Deus diferente, mas ele não conhecia Jesus ainda. Agora, outra coisa que eu acho interessante nisso é que quando há um crente cheio dessas características e conhecedor de Cristo Jesus, o Senhor testifica dele, até pelo nome. O anjo ordenado pelo Senhor falou com ele assim: manda os seus homens ir na casa de Simão. Olha só, falou até a profissão dele, trabalha como curtidor, e falou até onde era a residência dele, mora à beira-mar. Quando a gente conhece Jesus, você não precisa ficar desesperado, nós não precisamos ficar desesperados com nada, porque o Senhor sabe o nosso nome, o que a gente faz, aonde a gente mora. Querido, a gente não precisa ficar atrás de profetadas por aí, porque quando Deus tem que falar, Ele envia o profeta dele, envia o anjo para falar conosco. Ou seja, ele pega então 2 dos seus servos e mais um soldado que estava à sua disposição, fala: vai na casa desse irmão, assim, 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 e chama por um Simão, por sobrenome Pedro, que está hospedado lá, e fala com ele para vir aqui em casa, porque tinha uma visão assim, assim, assim. Nesse meio tempo que os homens saíram para ir para Jope, eles saíram num dia, chegaram no outro dia lá, o Senhor tinha dado uma experiência ao apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro achava que a salvação era apenas para os judeus. E o Senhor então traz uma visão enquanto ele estava em oração também no terraço da casa de Simão, esperando o almoço sair. Porque o Senhor só mostra as coisas, só nos revela uma palavra poderosa, só nos traz uma rema de poder verdadeiramente quando a pessoa ora. Quando a gente não ora, não tem relacionamento, querido. O Senhor está falando, mas eu não estou olhando para Ele, eu estou descosta. Meus ouvidos estão atentos à conversa de outros. Então o Senhor, Ele sempre quer falar conosco, mas se a gente não ora, então a gente não tem comunicação, não tem diálogo. E muitas das vezes a gente fica desesperado por tantas coisas. E aí o Senhor mostra para Pedro, na hora da oração lá que ele estava no terraço da casa, no sol de meio-dia, a Bíblia nem diz que tinha cobertura lá em cima. E muitas das vezes a gente acha difícil vir orar aqui com essa cobertura, com esse ventinho maravilhoso. E Pedro então começa a enxergar que descia do céu o sol amarrado pelas 4 pontas, e ali tinha toda espécie de animais impuros aos olhos dos judeus. Então uma voz bradou assim: Pedro, você está com fome? Mata e come. Senhor, mas como que eu posso comer algo que é impuro? De forma nenhuma. Aí o Senhor,
não diga impuro aquilo que eu purifiquei. Na realidade, o Senhor estava querendo já preparar o coração de Pedro, porque ia enviar até ele gentios para que ouvisse a palavra da salvação, e era para ele não hesitar. Aí os homens chegam até a casa de Simão, e Pedro então se revela a eles: sou eu, o que vocês estão procurando, o que vocês querem? Contaram para Pedro o que o seu Senhor mandara dizer. Pedro então começa a viagem para a casa de Cornélio. Quando ele chega na casa de Cornélio, a primeira coisa que Cornélio faz é se prostrar diante de Pedro. Aí está a causa porque eu digo que ele não conhecia Jesus. Quem conhece Jesus tem o Senhor Jesus como ídolo da sua vida. Ele ainda tinha aquela cultura da religião antiga enraigada nas suas entranhas. Ele queria servir o Deus de Israel, mas era um homem idólatra, acostumado a se prostrar diante de imagens. Então por aí nós vemos que o Senhor queria algo a mais com Cornélio, se revelar a ele. Então Pedro chega para ele e fala: não, levanta, porque eu sou homem igual a você. Aí Pedro pergunta: mas por que você mandou me chamar aqui? Aí ele fala: eu estive orando e o Senhor me revelou algo, mandou um anjo me dizer que era para chamar você aqui, que você ia falar comigo. Então não me pergunta por que você está aqui, é você que tem que falar. Aí Pedro entendeu a visão que o Senhor tinha dado a ele lá na casa do Simão. O Senhor nunca pega a gente desprevenido, querido. Você tem liderança aqui na casa do Senhor, homens e mulheres de Deus, que às vezes parece que as coisas acontecem assim e te pega de supetão. Não tem nada de supetão. O Senhor está mostrando a gente que muitas das vezes não enxergamos. E Pedro então começa a contar a experiência que ele tinha tido na casa de Simão e diz: bom, não me resta entender que Deus verdadeiramente não faz acepção de pessoas. E aí ele começa a dizer então: eu sou testemunha de um Deus, Filho do Todo-Poderoso, aquele que foi profetizado pelos profetas, aquele que foi enviado, coberto pelo Espírito, para libertar os cativos, para libertar as almas oprimidas, para libertá-los da enfermidade. Ele começou a falar da pessoa de Cristo Jesus, que começou o seu ministério na Galileia e fez um reboliço, e muitas almas foram libertas das garras de Satanás, muitas foram curadas pelo poder e a virtude que era sobre ele, até que ele bateu em Jerusalém e lá o mataram crucificado numa cruz. Mas ao terceiro dia, o Pai que está no céu o ressuscitou, e ele se revelou ressuscitado no nosso meio, nós irmãos reunidos, e ele nos comissionou para sermos as suas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. Por isso, Cornélio, eu não me hesitei quando o Senhor me mostrou dessa forma. Estou aqui para poder revelar ao teu coração verdadeiramente o Deus que quer se revelar a você. Então, ao mesmo tempo que ele, cheio da graça e do Espírito Santo, falava da pessoa de Cristo Jesus, da morte e ressurreição para o resgate das almas dos perdidos, condenados ao inferno, então o Espírito Santo começou a bradar na sala de Cornélio, porque Cornélio ficou tão maravilhado com a situação que chegaria um profeta de Deus na casa dele, que ele reuniu toda a sua família. Ele era, querido, um homem muito ocupado. Cornélio não era um homem desocupado, ele era um homem que tinha muito serviço para fazer. Imagino que a sua casa, ela tinha com certeza como exemplo as suas atividades diárias, mas ele falou: família, hoje nós temos uma visita especial, hoje nós vamos cercar a mesa para comermos juntos, porque hoje o Senhor quer nos revelar algo a mais. E aí Pedro pregando, o Espírito Santo começou a movimentar a casa de Cornélio, e aí o Espírito Santo começou a entrar na vida de cada um da família de Cornélio, e Jesus começou a batizar um a um com o Espírito Santo e com fogo. Aí Pedro começou a olhar aquilo, mas os irmãos que ele tinha levado com ele, judeus convertidos, falaram: mas como pode eles também receberem o Espírito Santo?
Cornélio foi salvo naquela situação. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí olha só, nós vemos um homem que orava, vemos um homem temente ao Senhor, procurando não errar. Vemos um homem que ofertava na casa do Senhor, mas ele não conhecia Jesus de verdade. De Cornélio, com todas essas características que ele tinha de crente, ele poderia não ser, mas ele parecia um crente, não parecia? Quantas vezes nós temos sido um desses? A gente tem capa de crente, a gente vem para a igreja, a gente veste roupa de crente, a gente traz uma palavra de crente, a gente tem linguajar de crente. Que você vai no médico, quando você vai sair da sala, você fala: a paz do Senhor. Não, nunca aconteceu isso com vocês, não? Vocês falar com ímpio: ah, o que, querido? Ah, a paz do Senhor. Linguajar de crente. Isso tudo é muito bom. Mas e a vida? Cornélio era um crente, mas era um idólatra. Onde que o Espírito Santo nos chama a atenção nessa noite com essa palavra? Quantos na casa do Senhor, o seu ídolo é o cargo que você tem, é a posição que você exerce na casa do Senhor? Se eu não tiver naquele posto do cargo, se o pastor mudar a minha posição, eu não sei ficar na igreja. Eu tenho que procurar uma igreja onde eu vou trabalhar, eu tenho que estar. Isso é bom, mas não pode ser a motivação principal da nossa vida. Porque enquanto for, o Senhor vai fazer você sentar na cadeira para tratar, para ouvir uma palavra dessa e a gente detectar no nosso coração a idolatria que existe dentro de nós. Se eu não estiver na posição tal, fulano foi consagrado a evangelista e eu não fui. Poxa vida, eu era líder no ministério diaconal no ano passado e esse ano eu estou cuidando da parte patrimonial da igreja, ninguém vê. É uma idolatria, queridos. Nós temos desfocado o Senhor na nossa visão. Apóstolo Paulo, uma ceia como essa, mandou uma carta para a igreja de Corinto, admoestando os irmãos na Santa Ceia. Falei: irmão, eu não vos louvo pela situação que tem acontecido no meio de vocês. Eu tenho estado triste pela situação que vocês têm se encontrado ao cercar a mesa do Senhor. Vocês têm levado a Santa Ceia, que é um ato tão especial de contrição, de quebrantamento, para uma festa de glotonaria e bebedeira. As pessoas estavam saindo, os irmãos da igreja, da Santa Ceia bêbados. Até porque o vinho que se serve em Israel, ele não é o suco da uva que a gente usa na Santa Ceia. É um vinho fermentado de uma certa forma. Mas para a cultura deles, eles sabem beber o vinho. O brasileiro não sabe. Por isso nós não bebemos. Fermentado. Mas os irmãos da igreja estavam parecendo com os irmãos do botequim, com as pessoas do botequim. Saía da igreja cambaleando. Talvez nem por pouco que falaram que estava embriagado no dia de Pentecostes. A gente tem desvirtuado as coisas do Senhor para os nossos próprios interesses. E o Senhor nos chama a atenção nessa noite. Como que a gente está vindo cercar a mesa do Senhor? Será que verdadeiramente hoje, vou falar os outros dias, mas hoje é um dia especial, Senhor. Eu quero a melhor roupa do meu guarda-roupa. Eu quero o melhor sapato que eu tenho.
Eu não tenho dinheiro para fazer um cabelo, eu vou lá e estico em casa mesmo, faço a minha unha em casa mesmo. Mas eu quero estar melhor apresentável para o Senhor nesta noite. Eu vou cercar a mesa do Senhor. Eu não quero saber quem é que vai ministrar louvor, quem é que vai ministrar a palavra. Eu não quero saber, não. Eu simplesmente quero estar com o meu coração quebrantado diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é o Senhor da minha vida, que não existe um outro Deus na minha vida. Porque quando isso não acontece, querido, a Santa Ceia para nós, eu não conheço as igrejas de fora, mas aqui no Brasil, vou dizer do Espírito Santo, que eu também não posso dizer que eu nunca morei fora do estado do Espírito Santo, mas a Santa Ceia se tornou um ritual, uma celebração qualquer. Não é verdade? Se faltar a Santa Ceia, tanto faz. Se alguém quiser servir Santa Ceia para mim depois, beleza, privilégio para eles. Fulano, você faltou o culto domingo, foi Santa Ceia. Ah, menino, não é que eu esqueci? Onde está o nosso foco, querido? Cornélio era um homem bom, praticante de boas obras, dava oferta no gasofilácio, boa oferta, boa, mas não comprou a salvação dele. Observava os mandamentos do Senhor, mas os mandamentos não entravam. Era a história que ele conhecia. Ele até queria. O Senhor se revelou para ele para abrir a porta do caminho. E o Senhor abre uma porta e um caminho para a gente entender nessa noite qual é a nossa idolatria. Quando a gente falta qualquer coisa para a gente ir para shows evangélicos, não sou contra não, eu gosto de ir. Não estou falando de ir. Eu estou falando quando você acha que a sua responsabilidade na casa do Senhor é menor do que ir lá ouvir o cantor cantar e adorar com ele lá, está errado. Se você pode faltar, se você pode colocar alguém no seu lugar, se você não tem um culto, se você não tem algo que o Senhor te comissionou para aquele dia, vá, querido. Eu fui, por exemplo, 2 dias de Jesus de verão. Bênção pura. Estou falando para não ir, não, tem que ir mesmo. É uma bênção estar lá profetizando para a Vila Velha, para o Espírito Santo, fazer atos proféticos naquele lugar. Maravilha de Deus, como a Ana Paula Valadão fez agora dessa vez. Mas não pense que a sua atividade, aquilo que Deus tem colocado na sua mão é menor, porque você despreza, você desvaloriza, porque você é chamado tanto quanto eles. A diferença é que o nome deles é conhecido já. E o Senhor quer fazer o seu conhecido, mas você fica honrando o nome de homem, o Senhor não vai te honrar. É fácil entender. Se honrarmos o Senhor, Ele nos honrará. Mas se a gente fica desfocando o Senhor, com certeza, querido, quem corre muito atrás de honra são pessoas que não honram. Hoje é uma palavra para a Santa Ceia. Não é uma palavra de uma pregação, exatamente. Mas é isso que o Senhor quer que ouçamos nessa noite. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Uma outra coisa interessante também é que a igreja de Corinto é uma igreja abençoada, mas é uma igreja que só Jesus. Os irmãos se arrebentam da igreja. E a disputa que havia dentro da igreja para ver quem era o maior. Sabe em quê? Nos dons espirituais. Isso é idolatria ou não é? Cornélio, no seu primeiro estágio. Reteté, benção pura, profetiza, visão, dom de cura.
mas é um idólatra. Tem muitas coisas amarradas na vida de muita gente, porque a pessoa não consegue enxergar isso. A palavra do Senhor é pregada aqui, e a gente fala assim: fala mesmo, Deus, que o irmão está sentado do meu lado. Poxa vida, minha esposa não veio para ouvir essa palavra. Não é assim que acontece. Não, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Vai ter o dia lá da pessoa, mas hoje é o nosso dia. Aí Paulo até usa a questão do corpo humano para fazer um paralelo entre o corpo humano e o corpo igreja, onde Cristo é o cabeça e nós somos os membros, que juntos nós formamos o corpo de Cristo. E aonde a cabeça não pode dizer para a mão que não precisa dela, aonde a mão não pode dizer para o pé que não precisa dele, né? Porque a orelha, só porque ela não é nariz, ela vai dizer: eu não preciso de você. Na realidade, ele estava querendo dizer para a igreja que todos os dons, os 9 dons do Espírito, estão disseminados entre a igreja. E a cada um o Senhor deu, conforme Ele quer, para usar no propósito que Ele quer. Eu não tenho que invejar alguém que ministra a poderosa palavra e o milagre acontece. Eu não tenho que invejar alguém que canta maravilhosamente bem. Eu tenho algo específico que Deus deu para mim. Você tem algo específico, um dom de Deus que o Senhor deu exclusivamente para você. Se a gente entender que nada é nosso e que tudo é dele, que somos batizados num só Espírito, não é? Que tudo é do Espírito e o Espírito em nós manifesta-se os dons. Então a gente vai ter união, vai parar a guerra que existe. Glória a Deus. Se alguém toca muito, glória a Jesus. Eu, por exemplo, toco violão, arranho, e eu amo ver os meninos tocar violão, mas eu arranho. É um gênio no violão. Quando ele chega na igreja, eu só toco se ele não tiver outro menino para tocar. Aí eu toco. Mas se chegou, gente, a NASA aqui, ó, seu instrumento, por que eu vou invejar? Eu quero, não, eu que vou tocar. Queridos, vamos reconhecer que ele pagou um preço a mais. Eu tenho o mesmo dom que ele, ok? Eu toco também violão, porém ele pagou um preço a mais do que eu, e eu tenho que ser humilde para entender isso. Se eu quero tocar muito bem, então eu pago um preço de tempo, dinheiro. Somos inteligentes, não é verdade? Então a gente tem que parar com essa picuinha. A igreja de Corinto estava na disputa. E aonde fica Jesus nisso? Santa Ceia do Senhor, queridos. Vamos participar da Santa Ceia do Senhor. E viradinha, e aviãozinho, e trenzinho, aquela coisa toda. E o Espírito Santo agindo. Mas será que Jesus estava nessa festa? Não estou questionando Jesus na festa da igreja de Corinto. Presta atenção, nós estamos fazendo um paralelo. Será que Jesus, onde Jesus está? Será que ele está sentado à cabeceira dessa mesa? Será que ele ministra aos nossos corações cada situação que vai ser ministrado, cada palavra que vai ser dita? Porque tudo que nós falamos aqui é dito, aquele que busca o Senhor, é dito na dimensão espiritual e vem aos nossos pensamentos. Uma forma da gente levar os nossos pensamentos, da gente se comunicar com Deus é através dos pensamentos, certo? Como que nós vamos ouvir Jesus falar para ministrar a igreja, se o nosso foco, eu preciso pregar muito bem hoje, porque eu preciso receber o elogio da nossa irmã Rosiane. Não, porque eu vi o irmão fulano pregar outro dia e eu preciso fazer melhor do que ele, irmãos, no nome de Jesus. Quando a gente reconhece que tudo é de Deus e que nada é nosso, aí a unidade da igreja acontece, o nome de Jesus é glorificado e a unção é derramada, a unção legítima. Glória a Deus. Isso é sério. De repente você está questionando aí. O Espírito Santo diz assim: credulidade, em nome de Jesus, tira isso do teu coração. De repente você está falando assim: bispo, eu não concordo com você não. Sabe por quê?
Se eu estou buscando, tenho o dom do Espírito Santo, então eu tenho Jesus como pilar da minha vida. Será por que Jesus certa vez falou assim, pregando em uma das suas mensagens, que naquele grande dia com D maiúsculo, as pessoas que forem separadas à esquerda vão dizer assim para ele: Senhor, mas no teu nome eu profetizei, no teu nome eu preguei, eu expulsei demônios, eu curei as enfermidades, e agora o Senhor está falando que não me conhece? Quem sabe a gente nunca deixou ser conhecido por Jesus. Quem sabe a gente nunca conheceu. Dom não quer dizer que a pessoa está salva. Todo salvo, ele tem dons espirituais. Ele é dotado dos dons do Espírito. Mas não quer dizer que ele é salvo. Aquele que busca, recebe. A Bíblia diz isso. Mas não necessariamente a pessoa é salva para receber dons. Quantas vezes eu vi a pessoa com a vida errada, fazendo e acontecendo, pelos dons. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, conhece Jesus, tem Jesus na sua vida, seja cheio mesmo da manifestação do Espírito Santo. Temos que ser. O Senhor falou que todos os dons são maravilhosos. Mas buscar o dom da profecia, por causa do nosso comissionamento. Qual foi a ordenança de Jesus para a igreja? Ir de pregar a todo mundo. Línguas estranhas, benção pura, edifica a sua vida, não edifica o seu irmão. Já o dom da profecia já edifica as pessoas, mas não salva. Dom não compra a salvação de ninguém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo trouxe essa palavra ao meu coração. Eu falei assim: ô Cornélio, ele queria, é tanto que ele tinha porte de crente, mas ele não conhecia Jesus. E essa é uma noite de reflexão, noite de Santa Ceia, culto de Santa Ceia, é uma noite de refletirmos como está a nossa vida. Qual é a motivação verdadeira do nosso coração? Porque às vezes nós queremos enganar nós mesmos. Não é? Colocar paninho quente, tapar o sol com a peneira, só para inglês ver. Não. O Senhor quer que a gente tenha todas essas características que Cornélio tinha e seja verdadeiramente conhecido de Jesus. Amém. Aleluia, conhecido por Ele. Até porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quer entrar no céu, quer ser salvo, tem que passar por mim aqui. Jesus disse assim. Cornélio, veste de crente, cara de crente, linguajar de crente, mas não era salvo. E o Senhor traz um despertamento para nós aqui nessa noite. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos rever os nossos conceitos. Vamos rever a nossa postura, a motivação do nosso coração, o nosso foco. Faltar o culto de Santa Ceia, a partir de agora, a partir de hoje, não vai ser mesmo, não vai ser mais faltar um culto qualquer para mim e para você. Amém? Amém? Você vai lembrar dessa palavra. Poxa, hoje é culto de Santa Ceia. Muitas das vezes é culto de ceia, a pessoa não está bem, ele diz assim: vou na igreja não. O diácono vai passar perto de mim e vai ver que eu não peguei. Eu sou um diácono, eu sou um líder de ministério. Poxa vida, eu tenho 40 anos que eu sou crente. Já pensou?
O diácono vai passar perto de mim, eu vou fechar o olho, fingir que eu não estou vendo, ele vai me futucar e eu vou falar que eu não quero. Vai ficar feio para mim. Queridos, a gente pensa muito em nós mesmos. Somos cheios de vaidade. E isso nos extingue do céu. Isso nos tira do céu. A nossa própria vaidade. Não, mas aí eu resolvo. Isso é falta de conhecer Jesus. Se nós temos um erro, cometemos algum erro, a palavra do Senhor diz que aquele que encobre a transgressão, ele nunca prosperará. Um mês para você ficar sem tomar Santa Ceia para o outro, não vai apagar o pecado se você não confessar, se você não se arrepender. Eu não estou falando de coisa que acontece só na China e no Japão. Não vai apagar 30 dias, não vai apagar. O que apaga pecado é o sangue de Jesus sobre uma vida arrependida. Então, se você cometeu algo e você tem escondido no seu coração, não é a ceia do mês que vem que vai resolver o seu problema, mas vai ser a sua confissão, o seu arrependimento. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. E o Senhor é misericordioso, né, queridos? Graças a Deus. A sua misericórdia dura para sempre. Ela não é temporária. Se fosse, nós estávamos fritos. Imagina se a misericórdia do Senhor apenas para a igreja primitiva. O que seria de nós? O que seria de nós? Mas glória a Deus, as misericórdias do Senhor são eternas. Aproveitemos essa noite a compaixão do Senhor que é sobre nós, as misericórdias dele que são sobre nós. E a causa de não sermos consumidos pelo diabo são as imensas misericórdias do Senhor para conosco. E elas se renovam, diz a palavra, todas as manhãs. Tem uma misericórdia para você. Se você não tomou posse dela ainda, toma agora. Amanhã cedo tem uma nova misericórdia para você e para mim. Aleluia! Glória a Deus! Ai, é bom demais. É bom demais compartilhar a palavra. O Senhor está neste lugar. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor está nos alimentando com pão vivo. A sua palavra que está sobre este lugar. Certa vez, Jesus estava reunido com o povo. E ele tinha os seus 12 discípulos. E ao todos eram, sei lá, 70 ou mais um pouco. Aí é muito fácil andar na hora dos milagres com Jesus. É fácil andar quando a gente está sendo curado, quando a gente vem para as campanhas de prosperidade e as portas começam a se abrir. Mas quando a gente está muito bem, e aí o Senhor começa a trazer as colocações, começa a trazer agora a palavra dele que precisa estar dentro do nosso coração para a gente praticá-lo na risca, porque com o Senhor não tem meio termo. Tem gente que acha que o tempo da graça é um tempo de facilidades, não é? É um evangelho fácil. De fácil não tem nada. O Senhor Jesus só veio complicar um pouco mais. A porta é estreita. Eu gostei muito da colocação da pastora Itiana no culto de ontem, que ela falou que a gente precisa ter a forma da porta, e a forma é Jesus. A gente tem que caber dentro dessa forma. Que coisa maravilhosa. Amei essa palavra, essa revelação do alto que o Senhor deu à serva do Senhor. Uma grande verdade. Não é verdade, queridos? Então, não tem evangelho fácil. Anteriormente, o Senhor disse a Moisés assim: aonde você chegar que te abençoares, eu também abençoarei. E aonde você chegar que amaldiçoares de vocês, eu também vou amaldiçoar. Vocês também amaldiçoam. Era assim que o Senhor falou com Moisés. No tempo da graça é o seguinte: perdoai aos teus inimigos. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Se alguém fizer você andar com ele uma milha, ande 2. Fácil não, querido. Fácil nada.
Temos que entrar na forma da porta. Aleluia. Glória, é difícil da glória, né? Mas é dessa forma, querido. Aleluia. Aí Jesus veio trazer a forma da porta para os discípulos reunidos, estava o povo junto e tal. E ele começa a falar: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Aquele que beber da minha água nunca mais terá sede. Mas tem que comer do meu pão. Comer do pão de Jesus não é fácil não, querido. Comer esse aqui não é fácil. A gente consegue engabelar, mas a palavra é difícil. Guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor é muito difícil. Sabe o que aconteceu? Os 70 discípulos, picaram mula. Quando o Senhor Jesus viu aquilo, esvaziou o cenário, Deise. Esvaziou o cenário. Quem sabe essa palavra, você está sentindo assim: poxa, que vontade de ir embora, hein? Eu vim no domingo à noite aqui na Santa Ceia, eu ouvi aquela palavra de poder, que essa semana vai ser vitoriosa, vai aparecer um dinheiro na minha conta e tal. E eu venho aqui, eu ouvi essa palavra: é o pão. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes a garganta está fechada, o Senhor quer abrir a sua garganta. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Abra a boca que a cirurgia começa. Operação de garganta é boca aberta, na sua maioria. Não é verdade? Então o Senhor começou a pegar, o cenário esvaziou. Aí o Senhor olhou para os 12. É desse jeito, hein? Carol, é desse jeito. Adriana, Raquel, é desse jeito. Vocês querem ir? Se vocês quiserem ir, pode aproveitar. Aproveita os 70 que já foram. Jesus fez isso com os 12. Correu o risco de começar, voltar a estaca zero no ministério dele, levantar tudo de novo. Mas não, os 12 estavam lá firmes. Não, Senhor, a gente quer comer do pão do Senhor. É difícil, mas nós estamos juntos. Nós sabemos. Pedro, eita homem de Deus. Aonde mais a gente pode ouvir das palavras de vida eterna? O Senhor diz que o homem que busca apenas nessa vida é o mais pobre dos miseráveis. Eu não quero saber dessa vida coisa nenhuma, eu quero falar das coisas eternas. Eu preciso ouvir das coisas eternas. Somente o Senhor tem essas palavras. Glória a Deus. Glória a Deus. Precisamos dizer isso. Nós não estamos aqui forçados por marido, por pastor, por família, por ninguém. Nós viemos aqui porque nós amamos Jesus. Glória a Deus. A gente não tem que desfrutar ou que exercer um cargo, melhor dizendo, exercer alguma coisa na igreja porque me impuseram. Eu não tenho que exercer alguma coisa na igreja para os meus caprichos, para me receber elogios, que isso me mata. Eu preciso fazer as coisas para o Senhor por amor a Ele, não pelo que eu vou receber dEle. Aleluia. É pão, queridos. É pão. Vamos ficar em pé agora. Vamos participar dessa mesa.